aqui do pessoal é se o curso ele vai ser totalmente à distância ou se a princípio vai ser à distância, mas está aberto para ele ser presencial depois, no fim da pandemia. Esse curso, o PETS, ele funciona da seguinte forma: os alunos que passarem, eles vão estudar com os alunos de graduação do IMD. Aí o curso de graduação é presencial. Devido à pandemia, não está acontecendo presencial, está sendo à distância. A UFRN, há cerca de 3 semanas, ela soltou uma nota dizendo que próximo ano a programação dela, o plano 1, digamos, é que seja à distância. Se a Covid melhorar a situação, aí vai ser presencial. Aí, tipo, a pergunta que vocês estão fazendo é uma pergunta que eu não posso ser objetivo quanto garantir se vai ser presencial ou à distância. Hoje, como está, é à distância, mas se diminuir os casos de Covid, vai ser presencial. Ao futuro a Deus pertence, né? Eu não tenho condições e ninguém tem condições de afirmar nesse sentido, não. Pessoal, boa noite. Nós já estamos com 54 pessoas. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Vez ou outra eu vou dar uma olhadinha assim de lado. Você quer que eu compartilhe, Jane, para você ficar mais à vontade aí e olhar? Eu gosto, tá bom. eu gosto, sim. Quer que eu cancele aqui, eu paro. Aí você compartilha aí. É bom que você vai olhando aí os comentários, vai interagindo aí com a tela. Então, enquanto o Gustavo compartilha os slides, eu queria só chamar a atenção para alguns aspectos em relação ao objetivo do encontro de hoje, né? A gente viu inicialmente, no tópico inicial, o professor Charles trouxe essa discussão, né, sobre a relação do pensamento computacional com as habilidades do século XXI, o Arthur reforçou junto com a Crisiane, trazendo, inclusive, currículos e algumas referências a respeito disso, e no encontro passado, a gente viu aí um pouco do contexto histórico, né, de como é que surgiu esse uso da programação junto com o computador na educação, e a gente hoje, vimos também os pilares do pensamento computacional. Hoje a gente vai dar continuidade a essa aprendizagem, né, em relação ao pensamento computacional, e tem como objetivo aí, pode passar, Gustavo, por favor? O objetivo geral é perceber aí o pensamento computacional como uma habilidade agora cruzada, não mais como uma habilidade que tem seus pilares, né, que pode ser aplicada, a gente vai ver agora ela sendo cruzada, né, integrada a uma área de conhecimento, e que pode ser relacionada, inclusive, à competência 5 de cultura digital. Quando a gente fala pode, porque na base fala que os alunos precisam utilizar tecnologias também para resolver problemas. E enquanto uma estratégia e uma abordagem para a resolução de problemas, pensamento computacional, nesse sentido, pode ser, sim, associado a esta habilidade. Tá bom? Pode passar. Por favor. Até aqui tudo bem? Travou. Pronto. E aí, eu estou trazendo novamente só a referência aí do CIEB, né? Por que a gente está falando sempre no CIEB? Para que vocês possam, aos pouquinhos, irem se familiarizando com ele e sempre que tiverem interesse em trabalhar com alguma habilidade de pensamento computacional, ir lá, né, no currículo e dar uma olhadinha, porque tem sempre alguma habilidade relacionada à área de conhecimento de vocês, tá certo? Algumas não têm, a gente sabe que a base é enorme, né, então não dá conta, às vezes, e aí por isso que a gente precisa explorar esse material e partir dele, tá? E aí, o pensamento computacional para o CIEB, como a gente conversou, né, é visto aí como uma capacidade a partir aí do uso de estratégias e técnicas da computação para solucionar problemas. E que envolve aí, entre vários aspectos, a sistematização, a representação, a análise, a abstração, o reconhecimento de padrões, etc. Pode passar. Obrigada. Aqui a gente tem os 4 pilares, como a gente comentou ainda há pouco, decomposição, abstração, reconhecimento de padrão
e algoritmo. Pode passar, Gustavo, por favor. Aqui a gente tem meio que um ciclo, e a ideia de trazer essa imagem é para a gente ver mais ou menos um percursinho mental que a gente faria. A gente partiria de uma decomposição, a gente iria para um processo de reconhecimento de padrão, né? Identificar o que é comum, o que é genérico, e depois a gente iria para um processo de abstração, vou filtrar aquilo que não é relevante, né? E aí vou para uma conclusão, oferecendo aí uma solução. Essa solução, ela pode estar, inclusive, estruturada de forma lógica, né? Por meio aí de um algoritmo, ou pode ser, inclusive, uma solução, um produto, né? Pode passar, Gustavo, por favor. Aí aqui a gente vai ver essa habilidade cruzada com a língua portuguesa, com o tema de formação de palavras. Não sei se vocês lembram, tem algum professor de língua portuguesa aqui? Tem, gente? Algum professor de língua portuguesa? Tem? Então vai me ajudar, tá, professor? Sim, eu sou professor de português e literaturas. Mais de literatura do que português, porque português é difícil. Tá certo. Porque o professor Matheus fez assim, eu acho que o professor Matheus também é, aí a gente vai pedir a ajuda dele também. Mas existe, eu lembro, faz muito tempo. Pode falar, professor Matheus. Pode falar, estou esperando. Eu achei que você ia desmutar o microfone para falar, mas não? Se for eu, no caso, eu não sou da língua portuguesa, mas tem uma professora que é membro do meu grupo, que ela é professora de português. Eu confirmei que tinha. Sim, por isso confirmou que tinha. Então, vamos lá. Eu acho que um dos maiores desafios, gente, que a gente vê... Professora, desculpe, só para acrescentar um detalhe. Porque quando muitas vezes as pessoas falam de língua portuguesa, só se preocupa com a gramática normativa, principalmente questões ortográficas. Eu acho que aqui o que está relacionado com a língua portuguesa é a linguística, entendeu? Aqui nesses estudos que nós estamos fazendo, principalmente a parte de linguagem de máquinas, né? Linguagem de computação, a linguística a linguística computacional. Sim, acho que o que o senhor está trazendo, e algo que a gente já se convenceu, é que existe uma correlação forte entre interpretação de texto, né, e a solução de problemas. Como os alunos, em geral, têm dificuldade de interpretar um problema, notadamente, né, naturalmente, inclusive, eles terão dificuldade para resolver o problema. Se eu não consigo compreender qual é o problema, eu vou ter dificuldade em produzir a solução do problema, né? Então, nesse sentido, faz sim... tem toda a relação com o que o senhor está trazendo. Mas o exemplo que eu estou trazendo aqui é um exemplo, baseado, inclusive, naquilo que o professor Paulo Blixten coloca sobre ampliar a capacidade cognitiva do aluno a partir do uso do pensamento computacional, da aplicação do pensamento computacional. Tá certo? Então, por exemplo, para esse aspecto aqui, a gente vai tratar sobre sobre a morfologia, eu acho que é isso, acho que é dentro da morfologia da língua, que é a formação de palavras, né? E aí, a gente vai tratar aqui numa seguinte situação. Uma professora de língua portuguesa, ela quer ensinar a sua turma o conceito de formação de palavras, tá? Mas ela quer fazer isso alinhando ao pensamento computacional. A gente sabe que para ensinar, para a formação de palavras, a gente tem algumas formas de construir palavras, né? A gente pode formar por decomposição, né? Por derivação, né? Mas também a gente pode compor, né? Pegando duas palavras, né? Criando uma nova. Então, eu posso fazer também, construir uma palavra, formar uma palavra a partir da construção, né? Da composição de duas palavras. Isso é um ponto, tá? Até que tudo bem? Então, para ensinar sobre a formação de palavras a partir do uso, né, da derivação, então eu estou derivando uma palavra, né, utilizando a derivação prefixal e a sufixal, a professora ela pensou na seguinte proposta. Eu vou construir, né, vou sugerir, né, vou estimular a construção do conceito utilizando a estrutura do pensamento computacional. Então, eu não vou dar o conceito. Eu vou projetar situações, eu vou criar uma situação na qual os estudantes vão ser inseridos e a partir da relação deles, a partir daquela dinâmica, eles vão produzir a solução, ou seja, o conceito. Tranquilo até aqui? Pode passar, Gustavo.
Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, a professora colocou esse exemplo para os alunos. Terraço, terreno, enterrar e aterrar, certo? E aí ela fez a seguinte pergunta: como essas palavras foram formadas? Bem, se você me perguntar, nós que estamos aqui vamos responder de pronto, que a gente sabe qual é a palavra que deu origem a todas essas outras, porque isso já está muito familiar para nós, né? Mas se a gente fosse explicar, de fato, como é que elas foram construídas, a gente teria que exemplificar, explicando, inclusive, a lógica da construção, tá certo? E aí eu vou dar um exemplo aqui bem interessante para vocês. Eu estava hoje à tarde construindo esse exemplo. Eu não sou professora de língua portuguesa, então eu acho que eu tenho eu tenho aí, talvez, uma licença permitida, né? Se caso eu cometer algum equívoco aqui em relação à língua portuguesa, porque eu não sou professora de língua portuguesa. Mas eu estava lá desenhando esse exemplo, e aí eu falei assim para minha filha, eu falei assim para ela: ô Sofia, pirulito, balinha, chiclete e chocolate são exemplos de quê? Aí ela falou assim para mim: mamãe, são exemplos de comidas. Eu falei: tudo bem, comidas, ok. Aí eu falei depois: tá, mas que tipo de comida? Aí ela falou assim: comidas ruins. Então, para ela associou um padrão, né? Ela identificou que aquelas comidas são ruins, porque todo mundo diz que com açúcar não faz bem. Aí eu disse: sim, mas elas são ruins. Por que elas são ruins? Aí ela foi e disse: porque elas são comidas, mamãe, que tem comidas de açúcar, porque ela não falou assim, são doces, né? Ela falou são comidas de açúcar. Então, ela fez toda uma construção, e a partir de um problema que eu dei, ela foi decompondo, a gente foi junto decompondo para construir a solução, e ela chegou lá a uma interpretação em relação a esse conjunto de palavras. O que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho, no primeiro momento, as palavras e tenho um desafio. Pode passar. Que é responder como essas palavras foram construídas. Mas aí, como que a gente consegue aplicar o pensamento computacional nessa atividade? Então, a gente começa decompondo ela. Então, eu tenho terraço, terreno, enterrar e aterrar, e aí eu vou decompor esse problema maior lá, né, de como é que foram formadas essas palavras, por problemas menores. Então, essas palavras, elas estão na mesma categoria gramatical? Sim ou não? Cadê os professores de língua portuguesa? Não. Aí, não, obrigada, não, né? Por quê? Porque uns são verbos, outros são substantivos, não é assim? Isso, obrigada, professora. Estudei bem língua portuguesa, né? E aí, depois eu tenho um outro problema. A escrita delas possui similaridades. Esse é um problema menor, que eu decompus a partir daquele livro. Professor Jailson, olhando para essas palavras, elas possuem similaridades? São similares, de alguma forma? Na sua estrutura? São? Legal. Sim. Depois a gente... Exato, professora. Então, como cada uma foi formada? Isso é para a gente pensar. Isso são problemas que a gente está decompondo, aquele problema maior, que a gente vai resolver para chegar à nossa solução. Depois nós temos, elas lembram alguma outra palavra? Se sim, qual? Então, veja que a gente está, de novo, pegando o problema geral e decompondo em problemas menores. Pode passar. Isso aí, a gente está usando para o pilar decomposição, né? Vamos passar, pode passar. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais e vamos usar o reconhecimento de padrão. Veja, para todas aquelas perguntas, a gente deu algumas respostas. E uma das respostas que a gente deu foi: são classes, são de classes gramaticais distintas. De fato, elas são. Né? 2 são verbos e 2 são substantivos. Isso são características delas, não são? E a gente reconheceu esse padrão, que 2 é assim e que 2 é assado. Concorda? Depois a gente viu que todas possuem uma partícula em comum. Bem, elas de fato são formadas de forma similar, elas possuem um radical, elas possuem uma partícula comum entre elas. Qual é a partícula? Já colocaram aí no chat. Todas começam com ter, né? Ter, né? Depois a gente viu que algumas, olha que coisa interessante, elas possuem a mesma partícula em comum e algumas possuem um complemento depois e outras possuem antes. E algumas, inclusive, possuem
antes e depois. Vocês estão conseguindo perceber isso? Enterrar possui um complemento antes do radical e depois do radical. Terreno possui depois. Concordam? Tá tranquilo até aqui? Isso, gente, que a gente está fazendo é reconhecendo padrões na escrita dessas letras. Todas têm relação com a palavra terra, porque a gente identificou, de fato, que todas possuem uma relação. Quando a gente fala terraço, terreno, enterrar e aterrar, a gente, de alguma forma, a gente resgata, né, uma lembrança da gente, né, um padrão que a gente já conhece, que é a palavra terra. Todas, sonoramente, também lembram a palavra terra. Isso são algumas informações que a gente tem, são padrões que a gente identificou nelas. Tá certo? Pode passar, Gustavo. Depois disso, a gente vai para o processo de abstração. Ora, o que é importante para eu chegar à conclusão sobre como é que essas palavras são formadas? É importante eu saber, neste caso específico, que elas são de classes gramaticais diferentes, porque a classe gramatical aí não vai influenciar na escrita da palavra, ou vai? Saber que é um verbo ou que é um substantivo vai modificar para mim, quando eu falo a escrita em si, o fato dela de ser, uma ser terraço e a outra ser terreno? Não, né? Nesse aspecto, não. Duas são verbos e duas são substantivos. Essa informação professora, é relevante? Pois não, professor? Professora, um comentário. A aula está excelente, viu? Parabéns. Nota 10 aí para a aula de português. A única questão aí seria que faz parte da análise sintática, morfológica, sintaxe, etc., né? Mas está indo muito bem. Nota 10, parabéns. Obrigada, professor. O que eu estou tentando fazer é aproximar a língua portuguesa, porque geralmente os exemplos que a gente tem de pensamento computacional são sempre em matemática, são sempre só de lógica. E o que a gente está tentando aqui é mostrar que pensamento computacional pode ser utilizado para fazer sínteses, tá? Para chegar a uma solução, né? E para descobrir, por exemplo, um conceito. Não é verdade? Então, o que a gente fez até agora foi decompomos, identificamos o que era comum, né, nessas palavras, e agora a gente está abstraindo o que não é relevante para a gente saber, para a gente escrever essa palavra, construir essa palavra, saber como é que ela é escrita, tá bom? Então, algumas possuem complementos depois, né? Vocês conseguem perceber que, por exemplo, terreno tem um complemento depois do ter, né, enquanto que outras têm antes e depois. Então, eu tenho ter, e antes eu tenho um a, por exemplo, em aterrar, e depois eu tenho um ar. Certo? Todos são semelhantes sonoramente à palavra terra, como eu falei, pode passar. E aí a gente fecha a abstração, a gente excluiu aquilo que não é relevante para a compreensão. E aí a gente vai propor... Pode falar, professor. Assim, não sei se tem a ver, né? Mas é o que me veio aqui, então todo pensamento nesse sentido é válido expressar. Você foi falando aí dessa estrutura, né, do radical e tudo mais, dos padrões. Aí me veio aqui à mente, agora acho que não tem mais, né? Mas até uns anos atrás eu lembro que tinha eram 2 programas, um deles era o do Caldeirão do Hulk, que tinha uma brincadeira lá que você tinha que, acho que, identificar a palavra, qual era o sentido. E eu lembro que umas vezes eu cheguei a... o soletrando, né? É o soletrando. Soletrando. E aí eu lembro que eles iam muito no radical, na estrutura, né, familiar da palavra. Então, não sei se você conhece esse programa. Tem um pouco a ver com isso que você está colocando? Assim, caso você conheça esse programa, você gosta de assistir alguma vez, lá, naquele momento, mesmo que inconsciente, né, acredito eu, estava se usando um pensamento computacional, no caso... Professor, só explica novamente para mim, porque eu não conheço, eu não assisto, é muito difícil assistir TV. Eu não sei se passa ainda, né, que faz muitos anos que eu não vejo. Mas antigamente tinha 2 programas que eram soletrando. Um deles eu lembro que era do Caldeirão do Hulk, né? Tinha até um professor de português lá que dava uma consultoria. E aí eu lembro que, assim, em muitos momentos, os participantes, eles iam bem quando ia no radical da palavra, na estrutura da palavra. Eu pensei, aí você está falando aí agora, me vem à mente. Eu lembro que tinha um certo padrão lá, né? Não sei se você... Não tem correlação, professor. Não, né? Não. No caso, eu acho que o senhor pensou e aconteceu foi que o senhor relembrou, né?
E o programa era um programa de ditado, aí cada um usava a sua técnica de memória. Eu vi alguma vez isso, eu entendi, mas não tem correlação, não. O que já Era como... É um comum ditado de palavras, é isso? Era. Aí Aí... o pessoal ia participando e tinha uma espécie de campeonato. Mas, assim, ficou famoso porque mostrava crianças que eram muito bom com isso. Mas, assim, sim, a dinâmica é um ditado. Um ditado, aí tem exclamação. O que Jane mostrou é que, tipo, na anterior, eu mostrei como uma obra de arte. Você pode tentar encontrar um padrão. Aí, aqui nas palavras também, a gente pode tentar procurar um padrão, assim como pode ter um ritmo de uma música também. Ou numa poesia, a gente tem um conjunto de rimas que seguem um padrão. Pessoal, deixa eu só fazer, só um minuto, professor, só fazer um comentário aqui. Olha, é importante que a gente pense o seguinte, padrões, abstração, esses pilares do pensamento computacional, vocês vão perceber eles em diversos lugares. Na escrita, como o Arthur falou, por exemplo, de um poema. Reconhecer que num poema tem um padrão, isso não quer dizer que você está estruturando ali pensamento computacional. Pensamento computacional precisa ter um processo. É um processo. Que, no final, vai produzir uma solução. Agora, se você pegar o processo de produção do poema... O processo de produção do poema, é possível que ele seja aí, sim, um processo de construção, dependendo da orientação que se receber, de um produto do pensamento computacional. Eu ouço muito o pessoal falando assim, em relação eu vi abstração, eu vi reconhecimento padrão no poema. Claro, a poesia tem um padrão. Um autor... ele tem um determinado padrão, ele tem, inclusive, ele pode, inclusive, imprimir, né, uma personalidade dele nessa questão. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês, eu entendo que é um pouco difícil, porque, justamente, é um processo cruzado, né? O que a gente está tentando dizer aqui, olha, a partir dos pilares do pensamento computacional, a gente consegue chegar a uma solução de um conceito, a gente consegue construir um conceito usando a lógica que está no pensamento computacional, as estratégias de pensamento computacional. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Então, assim, se não estiver ficando claro, eu falo novamente devagarzinho e repito tudo. Sabe por quê? Porque é justamente quando a gente pega o pensamento computacional, tira ele da lógica, tira ele da matemática e vai levar ele para outros lugares. Para a geografia, é super tranquilo perceber. É muito tranquilo perceber pensamento computacional na geografia. Identificar que um poema tem um padrão, isso não quer dizer que aquilo é pensamento computacional, quer dizer que o poema, de fato, tem um padrão, porque a vida está cheia de padrões, né? Nós temos padrões em todos os lugares. E fazemos abstração diariamente. Né? Para tudo a gente abstrai. Oi, professor, pode falar. Professor, é o seguinte, como professor de português, eu entendo assim, né? Primeiro, para que seja mais compreensível para quem esqueceu as lições de português, da gramática normativa, etc., primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte, que a divisão da gramática tradicional, porque hoje existe também as chamadas variedades linguísticas, que é, por exemplo, que não se preocupa tanto com ortografia, com concordância verbal, etc. Professor, então, só um minuto. Só para relacionar aqui com o pensamento computacional, é o seguinte, na divisão da gramática, tem morfologia, sintaxe, semântica, aí o que você explicou, professora, está relacionado com a morfologia e a sintaxe, certo? A morfologia é a classe de palavras que você explicou, entendeu? E a sintaxe está relacionada às frases, né? A formação de palavras e frases. É mais ou menos nesse sentido. Eu vou concluir aqui para não ficar muito didático.
Não, professor, tranquilo. É porque, olha, eu estou trazendo aqui um exemplo, me esforçando para dar um exemplo em relação à língua portuguesa, porque eu sei da dificuldade que é. Quando eu vou dar formação, que eu estou com os professores construindo as trilhas de aprendizagem, as atividades, eu vejo o esforço que é para um professor compreender. E aí, o que eu estou trazendo aqui é um exemplo de construção de conceito. O que a gente vai fazer vamos percorrer todo o processo, todos os pilares do pensamento computacional, e a síntese, o produto disso, será o conceito relacionado ao processo de construção de uma palavra a partir da derivação sufixal e prefixal. É isso. Ao final, o produto que os meninos vão ter que dizer para a gente entendi. É assim que a gente constrói uma palavra, e isso, por acaso, se chama derivação prefixal e sufixal. Tá certo? E aí, depois, formalizar isso, para generalizar, para toda situação que eu identificar esses aspectos, eu vou ter aí um produto que vai ser uma palavra construída por derivação prefixal ou sufixal. Eu tô escutando um silêncio, eu tô achando que ninguém está entendendo nada. Alguém, por favor, que está entendendo, poderia colaborar na discussão? Ciane, eu queria tentar colaborar, posso? Pode, professora, à vontade. Olha que a gente ainda não terminou, viu? Eu não terminei de explicar ainda. Sim, mas eu acho que, por exemplo, vamos pegar o exemplo do poema que você falou. O poema, ele tem regras, né? Ele tem um padrão para que se rime, né? Vamos dizer assim, um poema que se rima, ele precisa ter regras para a gente atingir o objetivo. Isso aí dentro do português, né? Dentro da língua portuguesa. Se você, na sua atividade, você cria, vamos fazer hoje uma atividade de língua portuguesa, envolvendo também uma questão de pensamento computacional. Então, você tenta fazer com que esse aluno reconheça, dentro dessa rima, que ele utiliza os padrões, que ele faz a abstração, que ele faz, esqueci agora os outros, mas que ele usa os 4 pilares do pensamento computacional, o aluno conseguiu, dentro da língua portuguesa, achar ali aspectos de pensamento computacional. E aí a gente pode falar, tá vendo? A gente pode desenvolver o pensamento computacional dentro de uma poesia, por exemplo. E agora a gente vai colocar isso em prática. Então, assim, a gente precisa entender para a gente poder demonstrar essas questões para os alunos e fazer com que eles relacionem. Assim, a gente pode montar 1000 projetos. Isso, aí o colega colocou, decomposição de problemas, algoritmo. Então, assim, se ele obedeceu passo a passo, se ele fez a decomposição, se ele reconheceu o padrão, numa explicação, a gente pode mostrar para o aluno que isso também, além de ser o português, né, a língua portuguesa, a gente pode desenvolver características do pensamento computacional dentro daquele esqueminha ali, que tanto ele vê dentro da matemática. Não sei se ajudou também, mas assim, isso, professora. Eu ainda iria mais a fundo. Porque, veja só, gente, a gente está muito acostumado a dar os conceitos prontos para os alunos. Olha, um poema... Professora, defina aí para mim um poema. O que é um poema? Não, eu estou só dizendo assim, se a senhora fosse, geralmente nas aulas, o que a gente faz? A gente dá o quê? O conceito, a definição. Sim, o que eu estou tentando propor aqui não vamos dar o conceito, vamos construir o conceito. E o aluno construir o conceito a partir da estruturação, utilizando o pensamento computacional. Ao pensar computacionalmente falando, usando essas estratégias da computação, ele conseguirá, como produto desse pensamento, ele vai ter a síntese, que é o conceito. A gente não vai dar o conceito, o aluno vai construir o conceito. Isso é desafiador, isso é muito difícil. Mas é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Que pensamento computacional pode melhorar a capacidade cognitiva do aluno a partir desse processo de ampliação da capacidade cognitiva dele a partir da lógica, a partir da estruturação do pensamento. Tá certo? Quando eu pego um poema e digo para o aluno assim, pega esse poema e observe aí e identifique para mim o que é comum. Ele vai abstrair. Filtre para mim, identifique para mim o que é diferente. Ele vai dizer.
Ele vai, inclusive, se esforçar para limpar aquela poesia e trazer o que mais marca dentro lá da estrutura. Esse poema, ele tem uma repetição. Na primeira estrofe, ele começa com o verbo exterminado em ar, no segundo ele termina com er, e aí no terceiro ele volta, e a construção de uma poesia se repete, então tem um movimento. Mas, veja, eu já disse para ele que é poesia. Agora, se eu pego um poema de uma forma, pego vários poemas e peço para, a partir de vários poemas, ele descobrir o que é um poema, construir o conceito de um poema, e ao final eu digo, olha, para isso a gente dá o nome disso. Isso exige mais criatividade, exige mais capacidade criativa, habilidade, exige resiliência, porque ele pode produzir uma solução, ele pode produzir um algoritmo, e aí quando ele for testar numa poesia, ele vai ver, não, mas essa solução que eu criei genérica, esse algoritmo, não bate, não se encaixa com essa poesia. E aí ele pode perceber que existem vários tipos de poesia. E aí eu pergunto a vocês, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou trazendo? O que eu estou tentando dizer para vocês agora? Ficou mais claro? Acho que o que a professora trouxe foi incrível, acho que ficou muito mais claro do que eu estou falando, mas eu estou me esforçando aqui para que vocês percebam a importância de usar o pensamento computacional. Giane, algumas dúvidas do chat para ti. Pode falar. Eu ainda nem terminei de explicar a atividade, mas vamos lá, vai. Quem definiu os 4 pilares de pensamento computacional? Edilson perguntou. Professor, essa informação eu acho que nós vamos ter que pesquisar, porque eu não sei exatamente quem foi a pessoa que definiu os 4 pilares. O que eu posso lhe dizer é que existem vários referenciais teóricos, aqueles que eu coloquei, inclusive, o professor Raab, o professor Charles tem material também que fala sobre pensamento computacional, processo, deixa eu ver quem mais, que traz definições. Eu considero a Wing, a professora, ia falar agora, a professora Wing, ela traz uma definição um pouco mais, eu diria um pouco mais complexa do que a pensamento computacional. Eu acho a definição dela, inclusive, muito mais complexa em relação aos pilares, mas ela traz, eu acho que talvez ela seja pioneira em relação à formalização. Porque, olha, gente, a gente precisa ter cuidado com isso, né, Arthur? A gente fala quem criou, não sei, pode ter sido criado por outra pessoa e que ela apenas formalizou. Não, certo? Isso. O artigo da Wine ficou famoso porque o título é Pensamento Computacional. Aí, vou traduzir agora do inglês, talvez fuja um pouco. Mas habilidades que todo mundo precisa saber, não apenas cientista da computação. Aí esse artigo ficou muito famoso, que ela lista esses pilares, como a gente vem estudando, e foi assim, já estava acontecendo, já tinha outras pessoas trabalhando, mas ela foi a pessoa que divulgou com o nome certo, na hora certa, um artigo de 3 páginas. Tudo que a gente está fazendo aqui, eu acho que é consequência desse artigo de 3 páginas. Tipo, a gente pensa que é algo muito grande, elaborado, mas ela foi genial pelo seguinte, ela fez o contrário, ela entregou algo simples e direto. Mas aí tem outros referenciais, até mais antigos também, mas eu acho que ela foi responsável por popularizar. Eu ia dizer o seguinte, gente, eu acho que a professora Wing formalizou isso, mas se você pegar a máquina das crianças, por exemplo, do professor Seymour Papert e ler todinha, você vai ver que lá já tinha isso. Só que ele não definia, ele não nomeava, olha, a gente faz isso, isso e isso. Porque quando ele colocou as crianças para construir, né, as crianças começaram a buscar as informações, os conceitos, para poder produzir algo, né? Então, eles não vou saber o que é o conceito para poder aplicar aqui, não. A partir da construção, da interação com a linguagem, eles construíram o conceito. Eu acho que tem um comentário, Arthur, talvez um dos melhores comentários que eu acho que entendeu, acho que talvez a proposta, eu queria até falar isso, que é o da professora Marisa Maria. Ela fala assim, não precisamos nomear o pensamento computacional para o aluno, e sim exercitar os pilares na construção de conhecimento das atividades de diversas disciplinas. É isso, professora.
É isso. É exatamente isso. A gente precisa nomear nada. Precisa dizer para o aluno, ó, abstraia, filtre. Acho que não é essa a ideia, a não ser que você esteja trabalhando realmente com um aluno que vai ver ciência da computação. Aí sim, acho que estudar a fundo esses termos eu acho que é bacana. Mas é a aplicação, o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é uma aplicação do pensamento computacional na língua portuguesa. É isso, tá? E aí, só para formalizar um pouquinho mais, e aí a solução desse produto, gente, dessas palavras, né, terraço, terreno, enterrar e aterrar, no caso, depois que a gente passa por todos aqueles processos, qual é a solução? É que essas palavras foram construídas a partir de um radical, né, da terra, né, da palavra terra, o terraço e o terreno foram construídas inserindo uma partícula no radical, né, na partícula no final do radical, e enterrar e aterrar foram construídas aí inserindo uma partícula antes e outra depois desse radical. Então, o que a gente conclui? A gente conclui, então, que podemos formar algumas palavras a partir de outras, utilizando partículas antes e depois dos radicais. Isso é uma conclusão possível a partir de tudo isso? Sim ou não? Sim. Está correto. Pode passar, José, por favor. Professor, deixa eu só tentar terminar essa explicaçãozinha e a gente abre para pergunta, tá certo? Ou para complementação, fica à vontade. Então, o que acontece? A professora, após, né, a solução criada pelos alunos, a professora informou que, o processo de escrita, pelo qual se obtém aí uma palavra nova, tá? Eu vou construir uma palavra nova. Quando eu vou construir uma palavra nova, eu posso fazer isso a partir de uma derivação. E quando eu coloco uma palavrinha, né, eu coloco um complemento a um termo que se repete várias vezes, né, ao radical, eu chamo isso de derivação prefixal, quando eu coloco antes do radical. Quando eu coloco depois, quando vocês colocaram depois, identificaram que ao final sempre tem, né, uma complementação radical, a gente dá o nome aí de derivação sufixal. E é isso. Eu sei que está bem específico para a língua portuguesa, e aí eu queria abrir para a gente conversar, porque eu queria mostrar em seguida o que vem depois. Aqui a professora só formalizando o conceito. É o que a Janet Wing fez. Ela formalizou. Então, aqui ele está dizendo para os alunos que há todo aquele processo que eles vivenciaram, que eles identificaram, que eles perceberam, ela disse, olha, isso aqui eu dou nome para isso. Pode passar, Gustavo, por favor. E aí, um algoritmo... Só um minuto, tá? Só um minuto, eu vou encerrar realmente. Então, um aspecto aí do algoritmo, tá? Então, eu poderia produzir aí, eu criei uma solução, então é isso, legal. Mas aí, se eu quiser, por exemplo, agora categorizar outras palavras, como que eu posso fazer? Sim, depende. E aí, o algoritmo, eu posso definir, eu vou trazer esse algoritmo aqui que eu construí, que é um algoritmo inicial, e que não é obrigatório estar 100% correto, porque eu posso testá-lo. Eu vou pegar agora uma outra palavra e vou aplicar se essa solução que eu criei, esse algoritmo, está batendo ou não, está de acordo ou não. Se não tiver, eu reformulo a estrutura do algoritmo. Tá? Então, como produto, como algoritmo, como estrutura sequenciada aí para essa solução, eu estou dizendo o seguinte, que identificar quando eu quiser, né, construir uma palavra a partir da derivação sufixal ou prefixal, e eu identificar, inclusive, como é que essa palavra está construída, eu posso fazer o seguinte, eu posso identificar se a palavra analisada se parece sonoramente ou morfologicamente com alguma outra palavra. Então, por exemplo, eu posso pegar faca e facão, e aí eu vou ver se são parecidas, sonoramente se derivam uma da outra. Depois, se possuir alguma identificação, eu posso identificar que a palavra, o radical dessa palavra que eu estou relacionando, nova, né, e posso comparar. Né? Se essas duas palavras que eu estou comparando agora, elas possuem um radical parecido, semelhantes, então eu vou verificar as partículas que vêm antes e depois desse radical. Certo? E aí, depois, eu posso fazer a classificação. Esse foi um algoritmo que eu fiz bem rapidinho, bem síntese, só para a gente poder usar como exemplo. Tá certo?
E aí, qual que é a ideia? É que depois os alunos possam, a partir desse algoritmo que foi criado, pegar outras palavras e tentar aplicar, para ver se realmente esse algoritmo que foi criado, a partir dessa lógica aí que ele desenvolveu, está de acordo. Se não tiver, o que ele vai fazer? Ele vai rasgar o caderno? Não, ele vai voltar e vai verificar, né, quais são os passos que não estão de acordo. E por isso a importância da gente ver pensamento computacional, porque também trabalha a resiliência, né, a capacidade de frustração, de ver que o algoritmo pode não estar correto, e aí verificar novamente, corrigir, tentar novamente, enfim, até encontrar um algoritmo mais genérico possível que atenda ao maior número de construção de palavras, por exemplo. Certo? Agora sim, eu quero abrir para o pessoal, porque aí o pessoal pergunta agora à vontade. Professora, um comentário. É o seguinte, esse conteúdo, inicialmente a gente tem que ter em mente isso. Esse conteúdo é do ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano, que é trabalhado, certo? Formação de palavra, etc. A senhora falou, no momento aí, que uma das novidades aí do pensamento computacional seria a construção do conceito. Eu acrescentaria só um detalhe, que é realmente a construção de um conceito de uma maneira digital. Porque, na realidade, os livros impressos, ou seja, os livros analógicos e os livros digitais também, eles já trazem a construção do conceito. Por exemplo, um livro que é muito adotado nas escolas, que é o de Teresa Cochá e de William Cereja, de português, do 6º ao 9º ano, a correção. Aí, como é que eles dois fazem? A Teresa e o William fazem? Eles colocam, por exemplo, uma história em quadrinho, e a partir da história em quadrinho, faz alguns comentários e exercícios. Aí os alunos vão, a partir desses exercícios, construindo o conceito. Aí, no final, ele dá o conceito assim, em 2 ou 5 linhas, no máximo, destacado o conceito. Mas tem essa ideia também no analógico, no livro impresso, ou seja, no livro impresso, essa construção do conceito, certo? Aí, no caso do pensamento computacional, ele é uma construção do conceito digital e se destacando esses 4 pilares do pensamento computacional. É isso que eu entendi. Professor, deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando eu falei da construção, de que o pensamento computacional é para a construção de conceito, eu acho que talvez se eu falei isso, eu não me expressei bem. O que eu quis dizer é que, para este exemplo, a gente iria usar o pensamento computacional para formular o conceito. Vamos exercitar a abstração. Vamos exercitar a abstração, professora. Então, assim, o que a gente está tentando fazer aqui, o que eu fiz foi dizer que para uma determinada atividade, para trabalhar um determinado unidade temática, objeto do conhecimento, a gente poderia usar o pensamento computacional como estratégia didática para que o aluno construísse o conceito. Isso não quer dizer que sempre, todas as vezes que você for que for aplicar o pensamento computacional, será para isso, para a construção de conceitos. Afinal de contas, a gente já superou, inclusive, isso. A ideia é que os alunos, de fato, desenvolvam habilidades, não é isso? E não que fique só em reconhecendo conceitos. O exemplo que eu trouxe foi este, porque quando a gente vai aplicar pensamento computacional nas artes cênicas, quando a gente aplica pensamento computacional em imagens, quando a gente aplica pensamento computacional em outros aspectos da vida, a gente consegue, às vezes, internalizar com mais tranquilidade e abstrair essa utilização. Quando a gente se depara com um uso realmente regular do ensino, introduzindo língua portuguesa, matemática, história e geografia, a gente sente uma dificuldade maior nesse processo. Tá certo? Então, eu não estou dizendo que pensamento computacional de forma alguma é só para ensinar conceito, pelo amor de Deus. Não disse isso. Tá certo? Não é de jeito nenhum. Jane, só pedindo licença aqui. O professor Jailson está aí ainda? Eu não estou vendo mais ele aqui na minha tela. Não sei se ele saiu. Não, estou aqui. Sim, professor, porque eu achei interessante, né? As discussões começaram a partir da sua pergunta. Verdade. Bem bacana.
Aí, assim, eu procurei aqui, né, enquanto vocês estavam falando, eu estava vendo se eu encontrava algum videozinho aqui, mas eu não encontrei, certo? Para que a gente pudesse ver aqui rapidinho. Eu acho, Jane, que eu tenho, assim, na minha lembrança, né, de uma vez eu ter assistido, né, o Soletrando, estava assistindo, eu acho que o professor já estava se referindo a situações parecidas com essa, que, por exemplo, Luciano Huck, ele jogava uma palavra, né, o menino tinha que soletrar. Por exemplo, sei lá, a palavra florescer, um exemplo, né. Então, às vezes, vinha uma palavra que o aluno, ele não conhecia aquela palavra, né, era desconhecida, né. Então, aí ele executava alguns passos, tipo assim, ele pedia a tradução. Aí, então eles davam a tradução da palavra. Aí, ou então ele pedia, empregue uma frase. Aí eles davam um exemplo daquela palavra em uma frase. Eu acho que, assim, aí talvez, né, eu não sei, né, é uma questão até para a gente analisar. Na cabeça do aluno, ele estaria ali, talvez, seguindo uma sequência de passos que, para ele, fazia sentido, para ele conseguir encontrar, né, aprender a soletrar aquela palavra, já que ele não conhecia. Né? Tipo, por exemplo, quando ele pede a tradução, pode ser que, através da tradução, a tradução ajude ele a buscar algum sufixo, né, alguma coisa que ele consiga ir deduzindo, de alguma forma, a escrita daquela palavra. Eu acho que o professor Jair, o questionamento dele foi nesse sentido. Eu procurei algum videozinho aqui para tentar mostrar uma situação dessa, mas eu acabei não encontrando. Professor Gustavo, é isso mesmo. A intenção da minha colocação é nessa linha. O professor Carlos, ele explicou muito bem, o outro professor aqui no fato também, né, depois eu até lembrei, realmente é a questão de memorização, entre outros pontos, mas pelo menos acho que eu cheguei assim, a tentar nos programas umas 2 vezes, né? Eu sabia da existência e eu atentei umas 2 vezes. E as 2 vezes que eu tentei, que era o sábado, eu vi isso, né? Por isso que eu fiz essa associação. Mas no modo geral, no contexto geral, de fato, não se aplica o que a professora Giane trouxe aí. Mas, em específico, sim, que é o que você colocou aí. Era essa a ideia. Muito bom. O senhor fala assim de alguns aspectos, tipo abstração, é isso? Reconhecimento de um padrão, é isso, Arthur? Não, sim. De alguns pilares do pensamento computacional. É que eu realmente não conheço. Porque... É tão difícil falar sobre um programa que você não assiste, não viu, assim, né? Você não sabe como é que é. O programa era ditado. Aí a questão é que tinha uma competição, ia ficando os melhores. Aí o que o professor... Eu entendi o raciocínio do professor. É que ele via os participantes desenvolvendo técnicas para chegar no resultado das palavras, do soletrando. Aí, às vezes, dava para perceber que o candidato ele não tinha conhecimento para soletrar uma palavra. E também a prova colocava palavras para gerar confusão, às vezes. Vinha numa certa conjunto de regras de português e depois mudava para levar ao erro, né? Normal de competição. Aí o que eu acho que o professor pensou é assim, eu acho que o pessoal estava usando pensamento computacional. Eu acho que não, é uma opinião minha. Eu acho que o que tinha ali, professor, era que cada um, diante daquela problemática que estava sendo apresentada de soletrar, cada um desenvolvia uma estratégia para isso. Alguns usavam memória, outros era leitura, outros deveriam estudar com os outros professores, regras gramaticais. Aí não dá para a gente saber. Eu acho que seu comentário era relacionado a pensamento computacional, mas, digamos assim, não dava para a gente saber como cada um formulou para chegar a seu resultado. E o pensamento computacional, assim, Jane está tentando sempre trazer para uma questão, vou tentar oferir também, a gente tem os pilares que a gente está falando, e esses pilares são ricos, úteis e necessários para a fundamentação de uma solução para um problema. Aí a questão de pensamento, aí ter esse computacional, é porque esse computacional engloba nosso tema, nosso tempo. A gente vive em um mundo complexo, que envolve tecnologia, e os problemas nossos, como sociedade, trabalhador, família, inclusive, a gente precisa utilizar esses pilares para solucionar. Exemplo, eu vou começar uma reforma na minha casa. No dia a dia, para chegar em algumas soluções que antes seriam bem simples, eu estou tendo que fazer uso de pensamento computacional.
eu tenho um conjunto de instruções que eu entreguei para o pedreiro, devido à Covid. Essas instruções são: ele vai passar por um lado da casa, que a gente não vai ter contato, a casa foi dividida em duas, aí os pedreiros vão passar, e na outro lado eu vou ficar, aí eu vou ter a lista de material de construção, ele vai ter um local para ele deixar para mim, aí eu não vou ter contato com os pedreiros, eu vou receber a lista de aí com isso eu tenho que fazer a compra disso, que eu não vou presencialmente, eu vou comprar pela internet. Aí, é um monte de questão que há um tempo atrás era impensável, seria tão difícil fazer uma pequena reforma. Mas, como está chegando o período das férias, eu queria aproveitar. Aí eu tenho o reconhecimento de padrão, eu vou ter que comprar, eu tenho que abstrair algumas questões. Se eu ficasse pensando apenas na Covid, eu não poderia fazer. Eu tenho que abstrair, eu tenho que vivenciar isso, que pode acontecer, mas não, é uma pequena chance. Aí a gente tem que usar esses 4 pilares para chegar na solução de um problema complexo. E a questão computacional é de envolver tecnologia mesmo, a gente ambientar isso para os alunos, para que os alunos possam criar, e não apenas repetir um procedimento, né? E ele possa construir seu próprio procedimento para uma questão. Esse curso, eu até falei no anterior, Jeane a nossa chefe, a cabeça do curso, idealizadora, vamos colocar assim, montar esse curso e usando essa estrutura de ser à distância para vocês, ferramenta gratuita, é uma grande solução para um problema que é como ofertar um curso à distância. Aí a gente tem que sempre atentar a isso. Aí lá no Soletrando, ninguém estava resolvendo nenhum problema complexo ali. Aí por isso não era preciso os 4 pilares. Eles faziam uso de alguns elementos, mas envolve mais técnica de estudo. Eu acho que boa parte ali é da memorização. Terminei. Obrigada, Arthur. Eu acho que é isso mesmo, tá, gente? O que a gente está colocando é que, tipo assim, o Arthur... Prestem atenção no que o Arthur falou. O Arthur falou assim, olha, eu peguei um conjunto de instruções e entreguei para quem? Para quem foi que você entregou, Arthur? Você falou? Ligar o microfone. Para o pedreiro. Para o Arthur chegar a esse conjunto de instruções, o Arthur teve que pensar em tudo isso que ele falou primeiro. Basicamente, esse algoritmo de como deve proceder, dos materiais de que recursos os pedreiros deveriam ter em mãos para poder construir, reformar, etc., basicamente partiu de quem? Do Arthur, que estruturou uma regra, uma instrução, né? Uma sequência de passos que os pedreiros precisariam fazer. Né? Mas o Arthur fez isso, provavelmente, usando justamente isso. Ele foi construindo aí a partir do pensamento computacional, provavelmente. Porque quando você se acostuma a pensar, a solucionar problemas, naturalmente esse processo ele se torna recursivo. Você continua pensando assim direto, para tudo na vida. Se aplica isso para a vida toda. Novamente, esses exemplos concretos, reais, são super importantes de a gente perceber. O que muitas vezes me preocupa é quando eu, enquanto professora, que vou programar, vou lá planejar minha aula, que o plano de aula é uma sequência finita de passos, que não deixa de ser um algoritmo, não é verdade? Porque eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu preciso fazer isso. Se o aluno faltar, eu vou fazer isso. Se o aluno vier, eu faço isso. Se o aluno tal não se comportar adequadamente, eu vou fazer aquilo. Toda aquela instrução, toda aquela estrutura sequenciada que a gente coloca no plano de aula, nada mais é que também um tipo de algoritmo, que foi construído a partir de todo um processo mental. Você usou uma estratégia mental para compor aquele algoritmo, né? O que a gente está dizendo apenas é vamos trazer essa estrutura para as atividades dos alunos. Menos conceito e mais colocando eles para solucionar os problemas, né? Que aí eles vão conseguir depois, como produto, essa solução, tá certo? Essa discussão toda tem muito a ver com a BNCC, que é justamente, ela vai tratar os conteúdos como habilidades, que é o quê? Na hora que nós, como professores, possibilitamos os alunos e provocamos eles a desenvolverem a aprendizagem a partir de uma problemática, e não entregar o conceito, como o Gianni chegou, mas construir o conceito, aí, no caso que eu falei da reforma, se fosse um problema
apresentado para alunos, a gente teria várias soluções. Teria soluções melhores e piores, mas todas elas estariam certas. E o rico era o processo para chegar nisso. Cada aluno poderia aplicar de uma forma mais simples ou mais complexa. Mas, assim, o processo para chegar a isso, a gente tem as habilidades. Vai fazer uso dos objetivos de conhecimento, mas não apenas um simples decorar um conteúdo. É como aplicar. Aí é justamente isso que a gente o pensamento computacional é interessante, que é uma perspectiva de a gente ter educação para o restante do século, que é não apenas a gente repetir um conteúdo, mas a gente ter condições de criar nossas soluções. Aí isso são os 4 pilares que a gente faz uso. Perfeito. É isso. Então, quando o aluno ele é inserido nesse contexto para solucionar um determinado problema, ele está usando várias habilidades, que foi o que a gente fez agora. Habilidades relacionadas à abstração, à capacidade de criativo. Gente, vocês não sabem o quanto de esforço criativo a gente tem que empreender para poder olhar para algo e sair filtrando o que não é importante, o que não é relevante. Porque, às vezes, a gente se confunde e acha que aquela informação é relevante. Quando, na verdade, se eu tirar ela, eu não perco nada. Então, existe um esforço intelectual, criativo, né? Até na formulação, na estruturação do algoritmo final, exige um esforço cognitivo, né? Criativo, que envolve também uma capacidade também de enxergar que aquela solução, ela pode ser uma solução possível para agora, mas que amanhã pode ser que não seja mais, e que eu preciso, talvez, elaborar outra. Então, esse processo de elaboração, criação, né, é algo que o pensamento computacional, ele tem condições de estimular, né? Certo? Eu acho que até aqui está tudo tranquilo, né? Todo mundo calado. Oi, Gustavo. O professor Edilson, ele levantou uma questão aqui no chat que eu achei bem interessante. Olha só. Ele perguntou aqui, usar os pilares de forma isolada não é PC? Aí depois ele disse, nesse sentido, preciso aplicar no mínimo quantos pilares para afirmar que a atividade que elaborei em sala de aula e promovi PC. Aliás, em sala de aula, promoveu PC. Entendi. Quantos pilares para afirmar que a atividade que elaborei em sala de aula promoveu o pensamento computacional? Arthur não. Gustavo, acho que no material do outro encontro, enfim, do encontro passado, a gente viu que a gente pode utilizar que o pensamento computacional é uma abordagem. Para alguns é um modelo, né? Para outros é uma habilidade. Se é um modelo, né? O que é um modelo? Cri. Um modelo. Perguntas difíceis hoje, né? A gente está fazendo... O modelo é um paradigma, por exemplo. O modelo é algo que a gente né, a gente se espelha, que a gente usa como um parâmetro para seguir, né? Uma coisa nesse sentido. Eu diria que seria quase impossível você utilizar pensamento computacional e desprezar um desses pilares. É claro que dentro deles existe, talvez, a gente desenvolva outras habilidades, utilize outros recursos, mas eu acho que é quase que impossível. Porque no momento em que você abstrai, você abstrai e no momento que você vai abstraindo, você vai percebendo um padrão, porque é um processo natural. Então, eu não vejo, professor, como a gente conseguiria trabalhar com o pensamento computacional desprezando um pilar. O que talvez a gente possa desprezar é o algoritmo, no caso, quando a gente está falando de uma aplicação quando a gente está usando, por exemplo, cruzado com área de conhecimento. O Gustavo ontem mostrou um exemplo de uma tirinha. No final, pediam para fazer um algoritmo, existia alguma síntese, algum produto. Gente, eu não estou trazendo resposta, não, estou trazendo perguntas, tá certo? Isso, gente, a galera que a gente reflita nessa não estou trazendo respostas. O que a gente está querendo dizer é que, naturalmente, quando você vai para solucionar um determinado problema, você precisa excluir informações desnecessárias.
então você precisa abstrair, você precisa identificar, se eu quero uma solução maior, o máximo, se eu quiser solucionar algo de forma mais genérica possível, atendendo o maior número, grupo de pessoas, eu preciso naturalmente criar um padrão. Eu não tenho condições de atender a todo mundo. Eu preciso ter um padrão, né? Eu preciso ter algo que dê forma e que eu possa atender aquele grupo, certo? Então, se a gente está tratando aqui, eu estou falando de pensamento computacional especificamente, tá? Não estou falando aqui do aspecto psicológico. Talvez quem pudesse nos ajudar nesse aspecto, assim, fosse a Juliana, né? Que tem informação na área de psicologia. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, que não existe resposta. Eu, até agora, nunca vi nenhum documento que diga assim, olha, para ser pensamento computacional, precisa ter 2 dos pilares. O que eu estou dizendo a você é que o pensamento computacional compõe 4 pilares. E acho difícil. E também temos o seguinte, vamos se atentar à palavra pensamento. A gente, pensamento computacional, a gente está falando mais a palavra pensamento. O professor que falou sobre a questão do programa Soletrando, foi como a gente começou, é porque ele tentou reconhecer de que forma os participantes estavam pensando. E não é possível a gente reconhecer. Pensamento computacional é que a gente traz uma importância para esse conceito, esses pilares. Mas no nosso próprio cérebro, a gente não tem condições de falar. Agora eu estou raciocinando de tal jeito ou de tal jeito. A gente tem algumas direções, né? Existem vários tipos de raciocínio, de pensamento lógico, criativo, mas a gente não consegue determinar assim, até aqui vai meu raciocínio de abstração e a partir daqui de decomposição. A gente trabalha de forma conceitual, mas são áreas que se magiam uma com as outras. A gente tem raciocínio profundo, rápido, lento, memorização aí justamente. Quem poderia detalhar mais é Juliana, né, como psicóloga. Mas a gente fica claro assim, que pensamento, a gente não pode colocar o pensamento numa caixa e dizer, agora eu estou usando apenas raciocínio lógico, apenas abstração, até porque tem um conjunto de formas de pensar que a ciência ainda nem dá conta. Isso, e eu acho que, por exemplo, acho que assim, essa questão, né, que o professor Edilson trouxe, ela é interessante até também, e talvez às vezes a gente fique, né, um pouquinho em dúvida em relação a isso também, porque, por exemplo, o CIEB, né, ele de alguma forma, ele separa, né, as habilidades do pensamento computacional, né, ele de alguma forma separa, diz, ó, essa habilidade aqui, a gente está trabalhando a decomposição, então, sei lá, no 4º ano, ele indica uma forma de se trabalhar a decomposição, no 4º ano, ele indica lá também uma maneira da gente trabalhar algoritmo. Então, mas se a gente parar para pensar, mesmo quando ele faz essa separação, né, quando o CIEB aponta e meio que faz essa separação, indica uma forma de se trabalhar a abstração no 4º ano, mas se a gente parar para observar um pouco, né, quando a gente olha, né, a questão, a gente não usa só abstração, né, a gente também usa abstração, mas se a gente parar para observar, nós sempre vamos ter outros pilares ali integrados dentro daquela proposta que o CIEB traz. Eu acho que é isto, né? Acho que as discussões, acho que a atividade que foi proposta, acho que cumpriu com o objetivo, que era fazer essa provocação. Acho que a ideia é essa, que a gente possa refletir certo, professor, refletir um pouco mais e ver essas coisas, porque eu acho que novamente eu vou trazer a experiência prática. Todas as vezes que a gente está planejando uma atividade na sala de aula, uma atividade que os alunos, independente da etapa de ensino, é um desafio tremendo a gente inserir pensamento computacional nas áreas de conhecimento, pelo menos das humanidades, por exemplo. Porque, por exemplo, eu uso o pensamento computacional na geografia, uso na história, posso identificar padrões, né, de guerras, que é comum. Quando vai acontecer uma guerra, o que antecede as guerras? Existe um padrão que se repete? Então, a solução para essa minha pergunta, naturalmente, é um produto de todo esse esforço meu para resolver esse problema, que é saber se existe um padrão que se repete na história em relação às guerras. Existe um padrão em relação... Existe alguma forma
relação entre o surgimento de um novo milênio, né, e uma pandemia, por exemplo, ou de um século. A cada século, a gente rompe um século e tem uma pandemia. Existe uma correlação? Isso é uma pergunta, é um problema. Vamos responder. Como é que a gente pode responder? Aplicando pensamento computacional, por exemplo. Professora, tá? Professora, concluindo essa parte aí gramatical, né, porque precisa avançar daqui a pouco, eu prestei atenção quando a senhora usou aí a palavra padrão, certo? A questão do reconhecimento padrão. Em língua portuguesa, quando a gente usa a palavra padrão, a gente está relacionado à norma padrão, que é também conhecida com outros nomes, norma culta, etc., certo? Norma padrão. Então, o que é norma padrão? É a gramática normativa, é aquela gramática das regras. Quais regras? Regras de escrever e falar corretamente. Língua, ortografia, etc. Então, é nesse sentido, em português, a palavra padrão, certo? Eu não sei como é que se encaixaria em padrão aí. Professor, licença, o senhor está se afastando um pouco do conceito que a gente está trabalhando. Não está sendo apresentada uma discussão sobre língua portuguesa. Era um exemplo em língua portuguesa. A palavra padrão é para pensamento computacional. Aí não é sobre padrão de língua portuguesa. A palavra padrão é sobre pensamento computacional. É para afirmar que tem um conjunto de características que é comum de se repetir. A definição de... Exatamente, foi nesse sentido que eu estava argumentando. Pode passar. Gente, a gente vai agora, já entrando assim no processo final, né, basicamente, né, do nosso encontro. Esse material vai estar disponível, a gente vai... Pode passar, Gustavo, por favor. Jane, deixa eu só fechar rapidinho essa discussão, achei bem interessante. Por exemplo, eu coloquei aí no chat uma habilidade aqui. Vim aqui no CIEB rapidamente e busquei essa habilidade. EC03AB01, compreender a distinção entre dado e informação, representando-os de maneiras alternativas, com números, instruções ou imagem. Então, o CIEB está indicando que a gente pode trabalhar a abstração dessa forma. O que não significa, né, que quando eu paro para analisar, né, um conjunto de informações para eu conseguir distinguir o que é dado e o que é informação, né, a gente não esteja usando também outras habilidades, né, como reconhecimento de padrão, como decomposição, né. Então, pega aquela informação, eu vou decompor ela aqui, eu vou tentar abstrair aquilo que não é importante, para mim tentar entender se aquilo é dado ou informação. Então, quando o CIEB faz isso, né, ele indica que eu posso trabalhar essa habilidade, né, dessa maneira, ele não está excluindo as demais, tá bom? Só para a gente não se confundir nesse sentido. Então, sempre se a gente parar para pensar, quando eu estou trabalhando uma habilidade, né, vão ter outras ali também envolvidas, tá bom? Vão ter outros pilares também sendo trabalhados. Pronto, Tiane, pode continuar. Está mutado o microfone. Gustavo, pode passar, tá? Gente, a gente tinha pensado em fazer também uma parte prática com vocês, uma atividade prática, mas eu acho que por conta do horário, a gente não vai conseguir fazer agora, tá? E o que eu acho que mais importante é a gente apresentar para vocês a atividade deste tópico, que é uma atividade que a gente vai explicar hoje. Vocês não vai ser para entregue, não vai ser para vocês entregar até terça-feira, não, tá? Vocês não precisam se preocupar. Mas, para essa atividade, a gente vai querer que vocês apresentem. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma determinada... O Josiel vai explicar a atividade para vocês. Vocês vão fazer essa atividade, certo? Com um determinado prazo, que a gente vai colocar lá no Google Sala de Aula. E aí, depois disso, a gente vai marcar as apresentações. Então, por exemplo, para... a primeira quinta do módulo de computação plugada, provavelmente a gente vai dividir metade de apresentação para vocês, tá certo? Vai ser tipo assim, só um encontro para vocês apresentarem, tá certo? O produto do que o José vai falar agora.
ok? A gente precisa ouvir de vocês, a gente quer escutar vocês, para que não fiquem essas aulas, assim, muito teóricas e pouco práticas. O que a gente espera é que nas atividades vocês possam exercitar a prática também. Pronto? Prontinho. Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o Canvas Algoritmo, que é um modelo, né, relacionado à atividade que vocês vão entregar para o módulo. Então, o que é o Canvas Algoritmo? É um framework, um quadro visual, que tem a opção de organizar o processo de criação de procedimentos orientados à resolução de problemas. Isso em distintos contextos, não necessariamente, muitas vezes a gente confunde o termo pensamento computacional com computação, mas não necessariamente está relacionado à computação. É isso? Então, é um modelo Canvas, né, um quadro, que é baseado num conjunto de procedimentos para a resolução de problemas. E nele vão ter as etapas, os pilares do pensamento computacional. Aqui nesse slide tem a referência, que foi de um artigo que a gente pegou esse modelo, que foi uma universidade lá do Rio Grande do Sul, que fez uma oficina, e está disponível. É só vocês clicarem nesse link aí depois e baixar o artigo, se tiver interesse. Pode passar, Gustavo. Então, esse aqui é o modelo do Canvas algorítmico. Então, é um quadro que tem alguns elementos nele. Então, tem o problema, né? Vocês vão descobrir um problema em comum junto com os colegas de grupo. Então, vocês vão precisar se reunir com os colegas para escolher um determinado problema, uma problemática, certo? Aí, lá vocês vão elencar, vão preencher essas etapas. A decomposição, que é diante desse problema que vocês escolherem. Por exemplo, um problema de esgoto. É um problema bem genérico. Aí vocês vão elencar alguns subproblemas nesse que vocês vão abordar, né? Depois disso, da decomposição, vem os padrões. Então, nesses subproblemas para vocês descobrirem, vocês vão encontrar os padrões que são similares neles, né? Que existem em comum. Depois vocês vão para a abstração, que é tirar aquela parte que não vai ter importância para vocês resolverem o problema, que não vai influenciar na resolução do problema de vocês. Aí tem a questão da entrada, né? Vocês vão pegar as informações necessárias que vocês vão precisar para resolver esse problema. Então, vocês vão precisar dessas informações, de dar como entrada. E a saída é aquilo que se espera após vocês executarem lá o algoritmo, tá certo? E é isso. Então, pode passar, Gustavo. Tem um exemplo que a gente pegou para explicar direitinho. Então, aqui nós temos um problema, né, que é melhorar a coleta de lixo de uma cidade. Tá? Qual é a ideia? Coletar mais lixo em menos tempo. Percorrer a menor distância, ou seja, coletar mais lixo em menos tempo e gastar menos percurso, né? Percorrer menos percurso. Então, o pessoal da computação aí dá para relacionar com gráfico, né? Caminho mínimo aí, vocês percorrem. Então, vamos lá. Tem esse problema grande, gigante, genérico. Que subproblemas eu posso abordar para resolver? Então, nós vamos para a decomposição. Então, aqui vão ser abordados 2 problemas. Como saber quais lixeiras precisam ser coletadas, né? E como definir a melhor rota para coletar o lixo necessário. Então, tem um problema relacionado às lixeiras e um problema relacionado às rotas, ao percurso que vai ser percorrido. Vamos lá para os padrões. Então, encontrar o que é semelhante. Então, nas lixeiras. Aí, aqui ele elenca vários padrões que tem nas lixeiras, né? São de plástico, alumínio, lata, possuem diferentes cores, possuem formatos cônicos, retangulares, quadrados, possuem capacidade de 50 a 5 mil litros, né? Isso em relação às lixeiras. A rota possui distância de 50 e 500 km,
Então, tem várias rotas possíveis aí também. Tá certo? Então, já temos o problema, já fizemos a decomposição e reconhecemos os padrões que podemos utilizar. Agora, vamos lá para a abstração. Nós vamos tirar aquilo que não é necessário. Por exemplo, em relação à lixeira. A lixeira tem diferentes capacidades. Então, se eu vou percorrer uma rota ali, já indo para a rota, eu vou passar por onde está aquela lixeira, então isso não vai influenciar. Eu vou ter que coletar o lixo de todas as lixeiras que vão estar naquela rota. Né? Então, a rota, em relação às rotas, possuem distâncias, duram um determinado tempo e possuem diferentes condições de trânsito. Certo? Agora nós vamos para a entrada. O que é isso? São os dados que vocês vão precisar tratar antes de resolver o problema. Tá? Vamos lá. Localização das lixeiras, então, é um dado importante. O mapa da cidade para descobrir quais as rotas que vocês vão usar, né, que vão ser utilizadas. A quantidade de lixo dentro das lixeiras, a quantidade de coletores de lixo, capacidade de cada coletor de lixo, e as condições de trânsito de cada horário e os horários de início e coleta. Então, esses são os dados que vão precisar ser tratados na entrada. E como saída, é uma rota otimizada para cada um dos coletores disponíveis, com o tempo previsto e a quantidade de lixo a ser coletado. Certo? Então, aqui nós temos o problema, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração, e na abstração aqui a gente tem as entradas e a saída. E falta agora o passo a passo, de como executar, como fazer isso. Não é isso? Pode passar, Gustavo, por favor? Bom, aí aqui temos o algoritmo, certo? Que é uma sequência de passos, né? Você vai seguir uma lógica. Então, qual é o primeiro passo? Identificar quais lixeiras possuem lixo, porque os coletores podem passar lá, naquelas lixeiras, definir a rota, passar daquela lixeira e naquela lixo. Então, tem que identificar, o primeiro passo é identificar quais lixeiras possuem lixo. O 2 é obter a localização dessas lixeiras. O terceiro passo, calcular todas as rotas possíveis que passam por essas lixeiras. Tá? Calcular a quantidade necessária de coletores. Selecionar a melhor rota para cada coletor. E isso vai otimizar em relação ao tempo, calcular a estimativa de tempo para a rota e calcular a quantidade de lixo a ser coletado em cada rota. Então, veja que a gente tinha um problema lá no início, e a gente fez a decomposição, reconheceu os padrões, fez a abstração, selecionou o que seria tratado na entrada e o que se esperava na saída, e aqui temos o passo a passo. Então, esse Canvas, esse quadro, ele é dividido nessas etapas e é isso. Pronto, finalizou por aqui, tá? Pode ir. Então, qual que é a ideia, gente? Nós temos um modelo, a gente vai colocar esse modelo. Pode tirar a apresentação, tá, Gustavo, por favor? Para a gente poder conversar assim de frente com os professores. É um canvas, certo? Nesse canvas tem os espaços para cada pilar e vocês vão preencher em forma colaborativa, aí o grupo vão propor um problema e vão estruturar esse problema no final, produzindo uma solução algorítmica para esse problema. Basicamente, vocês vão fazer o que o Arthur falou, né? O Arthur disse, olha, eu tenho um problema na minha casa, que é a questão da reforma, e aí eu analisei, pensei, estruturei uma solução e entreguei para os pedreiros um algoritmo para que eles possam organizar o melhor caminho para poder deixar minha casa nova para o Réveillon. Acho que foi isso que o Arthur falou para os pedreiros dele, né? Então, foi isso. E o que vocês vão fazer é a mesma coisa. Vocês vão tentar aplicar no contexto de vocês, tá? Vocês vão definir o problema e vão fazer isso, tá certo? Para a gente não fugir da regra com uma atividadezinha, gente, vocês estão vendo aí o Jambô? Gustavo, vocês estão conseguindo ver aí?
Espera aí, eu vou compartilhar. Nós vamos fazer uma atividade prática bem rapidinho, na qual todo mundo vai entrar e vai todo mundo rabiscar uma solução colaborativa de um problema que a gente vai colocar aí para vocês. Vocês estão vendo? Espera aí, Jean, deu uma travadinha aqui, mas vai dar certo. Só explicar aqui o pessoal como entrar, né? Inicialmente. Pode Pessoal, falar. Pronto, José. Aqui, Compartilha a tua tela e fala para o pessoal que é o Jamboard. Eu acho que talvez muitos não conheçam, né? A ferramenta. aí não vai dar para eu entrar aqui. Porque vai estar compartilhado. Né? Então, só explica. Explica se vai dando orientação. Pronto, aqui embaixo, vocês passarem o mouse aqui, tem três pontinhos bem à direita, na parte inferior. Pronto, tá no link aí já, o Jamboard. Mas se vocês quiserem entrar... O pessoal abrir e aí a gente explica com ele aberto. Acho que fica... Se você quiser entrar direto por aqui pelo Meet, você vem na parte inferior direita, clica nesses 3 pontinhos. Lá em cima, a primeira opção tem quadro de comunicação. Então, você clicar lá e vai aparecer um quadro. Você clica embaixo no ícone que tem as letras aqui do chat, né? A identificação da sala e vai abrir. Pessoal, todo mundo conseguiu acessar aí o arquivo? Clicaram aí no link que tem no chat, todo mundo? Tem uma galera chegando ainda, estamos com 30 no momento. 36, 39... Lá em cima, vocês vão passando, acessem aí a página que tem lá, a página 3, tá? Vão passando a setinha que tem, lá na parte superior, acho que a gente pode compartilhar a tela. Tá, eu compartilhei a minha tela já. Pronto. Legal. O Jamboard, para quem não conhece, é uma ferramenta do próprio Google que funciona como quadro. Você pode utilizá-lo como quadro. Você pode arrastar com post-its, né, aqui do lado, na lateral, e montar como quadro. É bem interessante. Giane, o pessoal está falando que está apenas como visualização aqui. Aí tem que liberar o link para eles poderem editar. Cadê, gente? Fica a conexão dela, né? Oi, pessoal. Eu tava, mas eu não estava conseguindo ouvir, tá? Tá. Não, Giane, compartilha o link para que o pessoal possa editar. Eu editei, coloquei. Isso aí eu vi. Coloquei. Certo. Já conseguem editar, todo mundo? Não, o meu está bloqueado. Tem como atualizar a página, professor, por favor? Deixa eu ver, peraí. Beleza. Deu certo, professor? Deu. Todo mundo, gente, deu certo? Pronto. Acho que o Gustavo, explicar aí, tá, por favor? Certo. Só... Desafio 3, né? Página 3, eu acho, né? O Gustavo postou novamente, pessoal. Quem não estava conseguindo editar... Isso, eu botei o link aí de novo. Vamos para a página 3, né, Giana? Acho que pelo tempo... Ou a gente pode deixar eles um pouquinho aqui nos cupcakes?
estão me ouvindo? Parece que caiu a minha conexão. Estamos ouvindo, sim, Gustavo. Ouvindo. Não, Eu acho que já colocou esses exercícios lá no Pessoal, Google Sala vocês de Aula, podem né? ir para o 3. Isso, para o 3. Pode passar para o 3, tá? Para a página 3. certo, Jeane. Então, gente, para quem não conhecia a ferramenta aí do Jamboard, ela é meio que um quadrinho branco, né? Onde a gente pode estar trabalhando de forma colaborativa. Vocês estão visualizando aí a minha tela, né, que eu estou apresentando. Então, olha só, você tem aqui a canetinha, né? Então, você pode riscar, tem a borrachinha, você pode selecionar objetos, você pode adicionar aqui notas autoadesivas. Por exemplo, aqui, ó, a nota adesiva fica aqui. Então, é bem didático. Tu poderia ir logo lá para a página 3 e explicar a atividade, que é o que eles fazerem. Eu sei que tem um monte de gente rabiscando, colocando notas adesivas. Acho que a gente pode só fazer essa questão, né? E todo mundo aí colocar uma nota adesiva com a solução. O pessoal já está brincando. Pronto, então vamos aqui para a página 3, tá bom? Tá todo mundo riscando aqui, tá todo mundo brincando aqui, né? Conhecendo a ferramenta. Legal. Então, gente, a ideia, né, é que vocês observem o problema, né, que vocês, né, vão compartilhando aqui, né, a solução que vocês acreditam que seja a solução, e também levantar aqui alguns questionamentos sobre quais habilidades do pensamento computacional a gente pode trabalhar num problema como esse. A galera já está colocando aqui. Alguém até apagou aqui, né, o número 4, aqui é a resposta. Estava encoberto. E a gente quer quais habilidades do pensamento computacional, ou qual habilidade vocês acham que está sendo trabalhada num probleminha como esse? Galera, tá falando no chat aí? Tem gente que não conseguiu ainda. Então, aqui. Tá todo mundo aqui indo na opção 4. Gente, façam as notinhas adesivas aí, colocando qual a habilidade do pensamento computacional que vocês acreditam que está sendo trabalhada aí nessa questão, ou quais. Gente, vocês podem colocar no chat também aí o que vocês estão achando aí da ferramenta, né? Aqueles que estão tendo o primeiro contato. Ó, já teve gente que colocou aqui da composição, abstração, já vi também. Espera aí, apagaram aqui agora.
Peraí, deixa eu aumentar aqui para gente. Alguém apagou a questão, né? Peraí. Estou falando aí no chat que eu não estou vendo mais nada. Gustavo, eu acho que essa atividade é aquela que vocês conseguiram fazer, acho que tá bom, né? Acho que a gente pode abrir para discussão agora, para os professores para dizerem, né, o que acharam, né, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, que eu acho que a discussão é bacana. Minutos. Isso. E adicionar novamente aqui. Vamos lá, galera. Nós tínhamos aí outros exemplos, mas como o tempo está esticado, vamos passar aqui para uma discussão. Eu vi que o pessoal aí colocou praticamente, né, todos os 4 pilares, fizeram algumas observações também. Vamos abrir a palavra aí para a galera. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Rapidinho, tá certo? Por gentileza. Tá ok? Gentileza gera gentileza. Olha, até agora, esse curso de pensamento computacional... Beleza, obrigado pela gentileza. Até agora, esse curso de pensamento computacional, para mim, não está sendo nenhum bicho de sete cabeças. Não é preciso maior de interações para a gente... Eu não sei se foi porque eu já estudei inteligência artificial lá na Escola de Ciência e Tecnologia, porque eu tenho outros conhecimentos também, psicologia, psicanálise, etc. Eu cursei várias disciplinas aí na universidade. Eu não sei por causa disso ou se é porque é fácil mesmo, né? Eu acredito que seja fácil mesmo o curso, é muito fácil. Agora, com relação ao Jamboard, que acabou de ser apresentado agora, eu, como professor da Rede Estadual de Ensino, eu tive a oportunidade de acompanhar recentemente no YouTube o coordenador de tecnologias educacionais lá da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte. Ele fez uma aula, deu uma aula pelo YouTube, né, uma aula pelo Google Meet, que foi gravada também no YouTube, falando sobre o Jamboard. Eu não conhecia até então, estou conhecendo porque, apesar de eu conhecer letramento, aliás, inteligência artificial, que é a parte mais difícil da coisa, né? Quem já estudou inteligência artificial sabe que é a mais difícil de todas. É exatamente inteligência artificial. Eu tenho dificuldade para conhecer outras coisas, né? Como, às vezes, até mesmo ler um manual de um computador, de um telefone celular, etc. Eu tenho uma certa dificuldade, entendeu? Lá no curso, só concluindo, no curso lá de Ciência e Tecnologia, eu consegui desenrolar e passar nas provas, porque a prova foi em parceria. Aí eu fiz uma parceria com um jovem estudante de engenharia, aí a parte mais de cálculo proposicional ele desenrolou, e a parte mais filosófica e tal, eu dei algumas dicas para ele, etc. Professor, querido, o senhor tem mais 10 segundinhos, porque tem gente que quer falar também, tá bom? Já levantaram aqui a mão. Os 10 segundos exatamente para dizer, minha querida, agradecer a participação aqui nesse curso maravilhoso, com professores e instrutores nota 10, e é isso.
Só para agradecer. Obrigada, obrigado. viu, professor? Muito É obrigada a pelas compreensão suas dos colegas. contribuições. Que bom que o pensamento computacional é algo tranquilo para o senhor. Eu tenho certeza que o senhor vai conseguir contribuir muito com seus colegas de grupo, tá bom? Porque eu acho que é isso que a gente precisa, de colegas que se ajudam, tá certo? Tenho certeza que seu grupo vai se sair muito bem nessa atividade que a gente está propondo, haja visto o senhor estar presente nele, né? E que tem domínio aí do pensamento computacional. Isso é muito bom. Professor Jailson, o senhor levantou a mão, fica à vontade. Professor Giane, se possível, dá um exemplo aí na área de geografia, por favor, do pensamento computacional, da aplicação. Eu não sou, como eu falei, eu não sou formada em geografia, tá? Mas vamos lá, vou pensar aqui, se eu não conseguir formular um exemplo agora, a gente pode tentar trazer no próximo encontro, tá certo? Em geografia, a gente tem muito estudo dos mapas, né? Enfim, não é isso? A gente tem estudo dos mapas, a gente tem estudo... Cartografia. Isso, não sou especialista na área, tá? Então, vou estudar cartografia. Alguém é professor de geografia aqui para me ajudar com algum termo, alguma coisa assim? Por favor? Sim, não? Tem alguém? Tem não? Pronto. Professora, quando a gente está estudando a parte de geografia, a gente tem aí o estudo dos mapas, não é? Das possibilidades, não é assim? Então, a gente pode juntar, no aspecto da geografia, se eu preciso chegar numa determinada localização, eu tenho meridiano de Greenwich, eu tenho a linha do Equador, não é assim, não é? Faz muito tempo que eu vi isso, mas eu posso pedir que os meninos, por exemplo, descubram qual é o melhor caminho para chegar num determinado local. Gente, tem algum... Não é? E aí, a melhor rota... Qual é a melhor rota é um problema, não é verdade? A melhor rota para chegar num determinado ponto, não é? Não é um problema? Interessante que ele vai ter primeiro uma visão total, ele vai ter que fazer análise total, e aí ele vai ter que começar a separar as informações. Rios, ruas, pontos, algumas questões, e identificar, e essa é uma outra segmentação, que é a questão do que você fala da localização. Eu vou ter que analisar várias informações separadas para entender o todo. Perfeito. E aí eu preciso definir, para chegar nesse lugar, como a senhora falou, em alguns lugares eu tenho um desafio maior, eu tenho um rio, como que eu faço para passar pelo rio? Alguns caminhos se repetem, não é verdade? Alguns caminhos são mais curtos, outros são mais longos. Eu preciso decompor esse problema maior de chegar num determinado ponto em problemas menores. Qual é a distância menor? Qual é o caminho mais curto? Qual o caminho que tem mais desafio? Tem algum caminho que é impossível de chegar? Né? Enfim, eu preciso analisar tudo isso. Né? Preciso, no momento em que eu encontro um local, né, possibilidades, quando eu respondo essas perguntas, depois eu preciso aí, de certa forma, abstrair, né, e filtrar aquele caminho que não é relevante. Por exemplo, se eu vou de avião, não me interessa o melhor caminho, o caminho mais longo de barco. Não me interessa, porque eu vou de avião, tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui bem genérico, tá? Para a gente poder pensar junto. Então, a partir das possibilidades, a partir da decomposição dos problemas, eu posso construir, abstrair aí o melhor caminho e depois decompor, e depois identificar um padrão, não é? Que eu acho que é isso que a gente pode fazer. E aí, ao final de tudo isso, eu vou construir aí a solução disso, o melhor caminho, o projeto, o registro, olha, o passo a passo para chegar num determinado lugar. Primeiro, você vai ter que sair de casa, depois você vai pegar tal condução, exato, melhor rota. E aí depois você vai, se tiver assim, você vai fazer assim, se por acaso não tiver balsa, você vai da casa, enfim, você vai encontrando os caminhos para definir. Tem uma área na computação, alguém aqui é de menção de computação, a gente estuda a teoria dos grafos. Vocês lembram disso, gente?
Eu não quero falar especificamente sobre isso, professor, porque quando a gente vai falar sobre grafos, etc., eu acho que fica um pouco mais complicado quando a gente tem um grupo de professores que não é da computação, tá? Mas a teoria dos gráficos exemplifica basicamente isso, a questão das rotas, a construção de uma rota possível, a melhor rota para chegar num determinado local, certo? Não, já deu para entender, muito obrigado. Realmente, não entra em grafos não, porque grafos é complicado. E assim também, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, as condições de relevo aqui do bairro e tal, a gente pode também abrir o Google Maps, por exemplo, e trabalhar algoritmo com eles, né? Porque a rota do Google Maps é um algoritmo. Isso. Há um tempo atrás, já está com tempo, eu dei o exemplo do mapa, porque em algumas escolas, a gente às vezes não tem como usar a internet, mas tem aqueles mapas bem antigos, que ficam guardados, e aí a professora pegou o mapa e colocou um determinado ponto e foi mostrando imagens de percursos que os alunos, desafios que os alunos... Gente, vocês estão todo mundo com a câmera desligada, eu não estou conseguindo nem ver, tá? Estou só complementando o que o professor Jair trouxe aqui, tá? E aí ela foi demarcou um ponto, os alunos tiveram que construir a melhor rota para chegar num determinado lugar. E isso que o Gustavo falou, do relevo, dos desafios, da vegetação, tudo isso eles tiveram que identificaram, inclusive, padrões, né, de realidades muito parecidas em determinadas regiões, aqui no caso do Rio Grande do Norte. Então, isso foi bem bacana, eu acho que é um exemplo também para a gente poder aplicar, tá certo? Jane, deixa eu compartilhar a tela rapidinho aqui, certo? Fica à vontade, Gustavo. Jogo rápido. Então, Allan Cardano, é isso? Quer fazer Oi, boa noite. Boa noite, rapidinho, tudo bom? É Cardim. Cardim, né? É Cardan com N. Deixa eu, rapidinho, só para contribuir para o professor Jailson, que ele falou da geografia. Final do ano passado, no final do semestre, eu fiz um trabalho lá na escola onde eu dou aula, a gente criou um mapa da escola. A turma fez um mapa da escola, e a gente identificou o padrão de quando você chega na escola, aí canta o hino, aí vai para a sala em fila, depois da sala tem os deveres, depois você vai para a hora da merenda, depois você tem a recreação, e a gente foi identificando esses padrões, e eles tiveram um poder de abstração bem bacana, que eles desenharam o mapa da escola inteira. Foi uma atividade muito bacana, e fica a dica aí para fazer. Às vezes a gente quer fazer o mapa do bairro, o mapa... Começa na escola, que é bem legal, que eles conhecem tudo na escola, aí dá para fazer um mapa bem legal. Sim, professor, lembrei também, justamente teve aí já foi um professor, ele pegou o trajeto das crianças até na escola, para eles identificarem o que era comum, né, e o que era diferente, e eles fizeram a mesma coisa. No final, construíram a melhor rota possível para chegar em casa. E aí os alunos também conseguiram perceber algumas coisas, assim, algumas características muito parecidas de um bairro para outro, das dificuldades de um e as dificuldades do outro chegar na rota, e, inclusive, conseguiram construir uma melhor rota para chegar na escola, porque a escola, ela tem uma entrada na frente e uma atrás, então, eles geralmente optavam por entrar pela entrada principal. No fim, eles resolveram modificar e começaram a vir mais por trás, porque para eles era melhor e eles nunca tinham se atentado, que a rota melhor era a inversa. Então, eu acho que são esses exemplos, professor. Espero que a gente tenha contribuído. Debate pronto, eu acho que são esses, porque o cansaço já está batendo também, né? Giane, rapidinho. Gente, eu compartilhei uma tela aí, né, com uma questãozinha aqui, e caiu no Enem. Vocês acham que para resolver essa questão a gente precisa utilizar alguns pilares do pensamento computacional? Uma questão bem simples. Sim. Sim mesmo. Uso abstração para você imaginar o relógio, o ponteiro do relógio. Legal essa questão. Posição do sol, a sombra, né? Bem interessante mesmo. Gostei A gente também. tem que abstrair, a gente tem que ver o que é relevante, a gente tem que decompor o nosso problema maior em problemas menores para a gente entender melhor.
Então, observem que são coisas simples que dá para trabalhar, tá bom? Então, é só um exemplozinho rápido aqui também para a gente não perder muito tempo, né? Só para vocês conseguirem visualizar essas coisas. Pode continuar, Giane. Não, eu estou só aqui ouvindo, discutindo com os professores e quem quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, senão eu agradeço a presença de vocês. Acho que a aula hoje Professora, Pode falar. boa noite. Boa noite. Eu só quero agradecer, porque tem essas ferramentas que eu nem sabia que elas existiam, e para mim está sendo um aprendizado muito grande. Eu sei que para uns já sabem, né, já tem todas as habilidades aí, são feras, mas para mim, professora, está sendo maravilhoso. Eu agradeço a todos vocês. Eu nem imaginaria que a gente pode trabalhar todo mundo junto numa ferramenta só, né? Eu sou jovem, estou aprendendo muita coisa, assim, excelente, assim, como é que pode ser gratificante numa sala de aula, em plena pandemia, os alunos fazendo um trabalho nessa ferramenta, todo mundo junto, né? Que interessante, eu gostei muito, é muito bom, eu estou muito feliz, viu, por estar participando desse curso de pensamento computacional, que para mim, eu tinha uma outra ideia do que seria, mas eu dormi na última aula, eu não dormi enquanto não fiquei pensando, me tirou um pouco do meu sono, mas o que seria o pensamento computacional? Por que isso? Aí, no meu entendimento, rapidinho, professora, eu acho que sempre existiu, só foi colocado um nome mais chique agora, né? Pensamento computacional, mas sempre existiu. Eu acredito que sempre existiu desde sempre, dos primeiros homens, eles sempre pensaram como vão fazer a vida deles, como eles vão se alimentar, que caminhos eles iam seguir, e até chegar hoje conosco, né? Que hoje nós temos a modernidade. Mas realmente maravilhoso. Muito obrigada, viu?